Olá a todos e a todas, alunos da Psicologia da Universidade de Ibirapuera. Voltamos aqui para a nossa aula de Psicologia da Aprendizagem e hoje a gente vai falar daquela teoria que eu gosto bastante, da abordagem da psicanálise. A nossa aula sobre abordagem psicanalítica, ela vai ser dividida em duas partes, gente. Então, nesse primeiro momento, assim como a gente fez lá no behaviorismo, eu vou falar um pouquinho das bases da psicanálise para vocês, para a gente colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. Então, vou falar um pouquinho dos principais conceitos, de como essa psicanálise foi se transformando no que a gente chama hoje de abordagem psicanalítica, como ela existe como método científico, enfim. Vamos falar uns conceitos principais e na nossa próxima aula a gente hoje aqui fala um pouquinho como ela começa a conversar, como Freud começa a pensar essa aplicação da psicanálise na educação. E aí na aula que vem a gente vai falar assim dos conceitos de transferência e contra-transferência aplicados na relação professor-aluno ou daquele universo que compõe a educação que a gente já conversou um pouquinho em sala de aula. Tudo bem? O nosso fórum é o que vale a sua presença nessa disciplina, então fique atento aí para que você responda as questões do fórum. No nosso fórum de hoje, eu trouxe uma coisa muito atual, falando um pouquinho da ansiedade, a gente vai ter isso aqui na nossa matéria, na nossa aula de hoje, relacionada aí à situação que nós estamos expostos aí na pandemia. Então, tá lá, emita sua opinião com base na psicanálise, ok? Então, pegue o nosso conteúdo, pegue o capítulo do livro, que são a introdução à psicologia, da educação, 6 abordagens, é o primeiro capítulo do livro que vai falar sobre psicanálise. Pegue todo esse material, leia e aí escreva uma resposta de 350 caracteres coerente com a pergunta e coerente com a teoria psicanalítica, tudo bem? Depois disso, comente lá no sentido de respeito ao coleguinha, né? Então comente aí um post do seu colega de sala e aí sim tua presença está contabilizada na nossa aula de hoje. Tudo bem? Fiquem atentos a essas regras. Qualquer dúvida, mandem aí para mim ou conversem com o professor Gustavo. Nós todos estamos muito disponíveis para que essa adaptação ainda nesse modelo provisório de educação à distância seja possível e seja produtiva para todos vocês, tá bom? Muito bem, vamos lá começar a nossa aula sobre psicanálise. Trago aí uma fotinho do tio Freud para vocês, né? Então, Sigmund Freud, esse judeu que viveu lá em Viena, que foi para Viena muito cedo e que acabou estudando medicina em Viena, ele é considerado o pai da psicanálise. Há quem diga, e há uma discussão sobre isso, de se realmente foi o Freud que inventou essa questão do inconsciente, porque já existiam algumas discussões filosóficas ou epistemológicas relacionadas a isso, mas a verdade é que o Freud é o cara que se dedica a pesquisar, a sistematizar esse conjunto de leis, esse conjunto de ideias, de regras de funcionamento psíquico que a gente conhece como psicanálise. Então, por isso, a gente atribui esse nome pai da psicanálise para o Freud, ok? Particularmente, penso que ele é sim o pai da psicanálise, né? Porque existiam muitas ideias, talvez jogadas, muitas ideias não sistematizadas ou não comprovadas através do método científico, que foi o que o Freud fez, sistematizou e nos deu esse grande presente que a gente chama de abordagem psicanalítica, ok? Então, Freud era médico, e como médico, ele foi fazendo coisas muito ousadas, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, e ele mudou radicalmente a forma que as pessoas pensavam a vida psíquica. Por isso, até hoje, ele tem fãs e haters, né? Como a gente fala hoje, pessoas que odeiam o Freud. Ok? O que ele teve a coragem de fazer? Ele teve a coragem de dizer que os processos misteriosos lá, as nossas fantasias, nossos sonhos, nossas defesas, né? Tudo aquilo que estava muito interior, muito subjetivo e principalmente os nossos esquecimentos ou os nossos lapsos de memória ou até mesmo os atos falhos que nós temos, seriam possíveis de ser investigados através da ciência, ou seja, se tirava tudo isso do contexto da religião e trazia agora para uma investigação científica que podia ser comprovada, que podia ser sistematizada através de um conjunto de regras e de uma proposta que ele foi chamando de psicanálise. Por que que o Freud começa a pensar numa outra ciência, ou numa psicologia profunda, como alguns vão chamar a psicanálise, né? Ele vai dizer que a análise da consciência, daquilo que era
trazido à superfície, como ele vai chamar a consciência muitas vezes, era uma visão inadequada, era uma visão muito limitada para compreender exatamente como funcionava o ser humano, né? Ele dizia que o ser humano era muito mais do que isso, que o ser humano era aquela parte que não se dava conta, que não era tão perceptível, ou que a gente desejava que ela não existisse, que é o nosso inconsciente, né? Ele acaba ilustrando a mente como uma montanha de gelo flutuante. E ele vai dizer assim, a parte lá de cima que aparece submersa, né, então tá submersa num monte de coisas, é o nosso inconsciente. E aquela parte lá de cima, a pontinha do iceberg, que é muito pequenininha, é a nossa consciência, ou o nosso ego, ou o nosso princípio de realidade. Então, pensando que a maior parte do nosso funcionamento estava submersa ali, fazia parte do universo do inconsciente, ou depois do que ele vai chamar de superego, ele começa a valorizar então os processos misteriosos que vivem aí nesse inconsciente, nessa para baixo da pontinha do iceberg, nas raízes, né? Por isso até hoje a psicanálise é conhecida como aquela ciência ou aquela abordagem que busca a causa raiz. Então, não importa a gente eliminar sintomas, mas a gente busca então saber qual é o sintoma qual é a causa raiz que originou a manifestação daquele sintoma. Aqui eu mostro para vocês no slide 4 justamente essa pontinha do iceberg ali como uma parte de consciência que então tá o que é raciocínio, as percepções, né, as percepções que a gente vai dizer aqui também, que elas passam pelo inconsciente, mas que de alguma maneira a percepção de um fenômeno é uma percepção racional, apesar de ter ali um componente inconsciente ou emocional ou afetivo, e os nossos pensamentos, né? Então, tudo que seria uma função executiva, uma função superior, está parte aí desse consciente, dessa coisa mais racional que nós temos, que é uma parte pequenininha da gente, né? No nosso inconsciente, então, estão as memórias, as fantasias, as lembranças, os nossos desejos, os nossos recalques, as nossas pulsões. Então, lembre que para o Freud temos duas pulsões básicas, que é a pulsão de vida e pulsão de morte, os nossos medos, as pulsões agressivas aqui mais pertinho dos medos, ok? O nosso inconsciente, sim, seria o responsável por dizer muito do que nós somos, inclusive interferir nessa forma de percepção que fica lá na consciência, né? Muito bem. E aí ele vai dizer que então as ações dos homens, elas não estão mais pautadas naquele esquema que a gente teve aqui na nossa aula de behaviorismo, de estímulo-resposta ou de resposta-estímulo. Mas ele vai dizer que esse inconsciente exerce aí uma função primordial naquilo que a gente manifesta como comportamento. Ele vai também se distanciar um pouco mais da questão da Gestalt, de que existe um estímulo, um organismo e uma resposta, mas ele fica mais próximo desse conceito quando ele diz que o mesmo estímulo pode designar várias respostas, né? Então, a mesma emoção, o mesmo trauma, a mesma vivência traumática, ela é representada ou significada pelas pessoas de uma forma muito pessoal, ele vai dizer uma forma subjetiva. Enfim, a gente vai vendo as diferenças das pessoas de acordo com o que ela recalca, com o que ela traz aí de conteúdo do seu inconsciente. A psicanálise, ela tem pressupostos básicos que valem a pena a gente pensar. Então, a gente vale pensar que o Freud, sim, era um médico, então que ele começa os estudos dele com muito foco na neurologia, e isso faz dele um grande pesquisador, mas faz dele também alguém que se aproxima daquele modelo biomédico, daquele modelo tradicional da medicina, que falava que as doenças elas tinham uma causa orgânica, e essa causa orgânica poderia trazer como uma coisa secundária alguma manifestação emocional ou psicológica, mas que a causa psicológica não estava na raiz do problema. Então, Freud começa pensando por aí também. Lógico que nos 40 anos que ele vai sistematizando a psicanálise, ele muda de ideia e a gente vai conhecer aqui o exato momento que ele cinde com essa proposta muito neurológica, ok? Ele vai tendo uma preocupação terapêutica com os pacientes, com as pessoas que chegavam até eles, que era conhecido como doentes mentais ou pessoas que tinham, eu coloquei para vocês um CID, bem entre aspas, porque esse código não existia, né, na época do Freud, ele estava começando a estudar o que era um neurônio, enfim,
mas eram algumas pessoas que vinham já com um diagnóstico pré-determinado de problemas nervosos, né? Ele vai pensando sempre e tendo sempre o desejo de compreender esse aspecto anormal da personalidade. E aos poucos ele vai vendo que esse aspecto anormal tinha uma raiz inconsciente, ou seja, algo que a pessoa não tomava conta até que esse inconsciente fosse acessado pelo método psicanalítico. Muito bem. Como teoria, a psicanálise é um conjunto de conhecimentos que foi sistematizado sobre o funcionamento da vida psíquica, né? A gente tem as obras completas do Freud, que é o grande guia de qualquer psicólogo ou psicanalista que tem a abordagem da psicanálise como mãe, né? Então, pensando que até os outros autores da psicanálise, os autores pós-freudianos, pessoas que continuaram os estudos do Freud e que chegaram a outras conclusões, eles bebem ou eles se alimentam inicialmente dessas obras completas do Freud, que é onde a gente tem lá a fonte de inspiração para quem deseja conhecer mais sobre o inconsciente, esse funcionamento psíquico que a teoria da psicanálise propõe. Enquanto método, a psicanálise é um método de investigação interpretativo. Por que interpretativo? Porque a gente busca sempre o significado que aquele sujeito, que aquela pessoa atribui para cada palavra, para cada associação livre, para cada ato falho, para cada momento da vida dela. Ou seja, a partir da história de vida da pessoa, ela vai criando significados que são diferentes e dentro desse método psicanalítico nos interessa investigar através da interpretação. Okay? Enquanto prática profissional, a psicanálise também é conhecida como análise, né? E ela vai visar esse autoconhecimento e essa cura. Lembrando que a cura para o Freud judeu, né, com toda a tradição judaica que ele tinha, a cura para ele não era simplesmente deixar de ter um sintoma, mas a cura era um processo de cuidado. Então, quanto que eu cuido das minhas questões, do meu inconsciente, e quanto que eu posso me tornar um pouco melhor, me conhecendo um pouco mais. Essa era a grande proposta da psicanálise e era isso que fazia os pacientes do Freud irem lá 3, 4 vezes por semana. Muito bem. Nessa jornada aí da teoria psicanalítica de ser sistematizada e se consolidar com o que hoje a gente encontra, né, com grande glamour a psicanálise, foram 40 anos de um processo longo de descobertas do Freud, né? Então, o Freud, um rapaz que gostaria de seguir a carreira acadêmica e de pesquisa, mas que ele começa a atender seus pacientes por uma questão financeira, para dar conta de suprir ali os seus custos, seus gastos familiares. E aí, então, ele é convidado para fazer uma residência em psiquiatria lá com Charcot, ok? E Charcot estava lá em Paris e ele tratava as pacientes histéricas, ou seja, eram na maioria mulheres que estavam lá hospitalizadas e que elas tinham algumas paralisias, contraturas, alguns sintomas físicos, geralmente de paralisia, e que estavam ligados a alguma questão de um sintoma histérico. O Freud percebe, depois de estudar muito e tentar dizer que existia sim uma causa biológica, ele percebe que a razão da histeria era alguma coisa de origem psíquica, que ele estava conseguindo sistematizar através da busca ou do atendimento para essas pacientes. O Charcot ele usava a hipnose, então ele percebia que as pacientes, durante né, o transe hipnótico, elas conseguiam trazer à tona algumas questões, alguns conteúdos que conscientemente, racionalmente, na vida normal, não eram possíveis de ser acessados, né? E aí o Freud foi dizendo que então as coisas eram mais inconscientes do que a gente pensava, ok? E ele foi dizendo que então esses conteúdos inconscientes que estavam ali reprimidos no caso das histéricas, eles tinham uma grande importância para esse comportamento delas, né? Aquele comportamento histérico que a gente conhece, histérico clássico. Muito bem. Breuer é um médico vienense, então o Freud volta para Viena e ele vai ter relacionamento aí com Breuer, que ele estava então aplicando um método catártico, que vai se aproximar muito mais do que a gente conhece como psicanálise hoje. O que era esse método catártico? Era a proposta da cura através da fala, né? Então catarse, a palavra grega que significa essa coisa de purificação, enfim, e essa purificação vinha através da fala desordenada do paciente, né? E que essa fala, então,
era um caminho para se achar a cura ou para se avançar em algum prognóstico para aquela paciente que estava com histeria, que estava com algum órgão paralisado. Freud e Breuer vão trabalhar juntos, né, em alguns estudos de casos de histeria, mas, no entanto, eles vão se separando por conta justamente do Freud começar a pensar que a origem da doença não seria mais de um viés biológico ou puramente orgânico, né? E o Breuer, ele vai manter essa visão mais tradicional, essa visão mais médica mesmo, né? Médica pura ou biomédica da época, de que as coisas tinham uma raiz orgânica. E aí leva então os dois a esse maior distanciamento, essa maior ruptura. Por que eu falei isso para vocês, gente? Porque Charcot e Breuer vão ser dois personagens muito importantes para o que o Freud vai sistematizando como método psicanalítico. Então, Charcot, ele percebe essa coisa do inconsciente, de que então na raiz da histeria existia alguma coisa, de algum afeto que estava reprimido em algum lugar que essas pacientes não tinham condições de acessar num determinado momento ou na razão, na consciência. E com Breuer, ele vai começando a pensar nesse método catártico, quanto que a fala tem uma importância grande para essa purificação de sintomas. Então, são duas grandes parcerias do Freud para que a psicanálise, nesses 40 anos que Freud se dedicou a ela, tivesse esse caminho tão produtivo de descobertas que não param até hoje. Muito bem. No tratamento lá com as pacientes histéricas, né, ou pacientes histéricos, o Freud observou que durante o sono hipnótico existiam algumas palavras que se destacavam, que as pessoas davam maior importância, que ela gerava, né, um afeto. Então, quando a gente fala afeto, aquela coisa que nos afeta mesmo, que era maior do que outras palavras. E aí ele pedia que os pacientes contassem tudo que viesse à mente de acordo com aquelas palavras que ele ia anotando no famoso caderninho do Freud, o que fazia mais sentido para aquele paciente. E a questão era que esses conteúdos que vinham quando as pessoas falavam eram histórias que tinham um conteúdo muito profundo e que tinham uma ligação muito estreita, muito próxima com a causa raiz dos problemas ou com os traumas ocorridos na vida deles. Que o Freud e o Breuer foram percebendo? Que através dessa sugestão, dessa palavra que o Freud ia colocando, os sintomas iam sendo eliminados. Ou seja, se a pessoa tinha lá um braço paralisado, ela começava a movimentar aquele braço a partir do momento que o afeto ligado àquela palavra era liberado, ok? Ou as lembranças eram purificadas, se a gente usar esse sentido mais grego aí da catarse. Muito bem. O Freud concluiu que os fatos e os acontecimentos que ficavam aparentemente esquecidos eram cruciais, fundamentais na determinação do comportamento manifesto, do comportamento que era visto, que as pessoas conseguiam emitir. Além disso, mediante ao uso do método catártico, Breuer e Freud desenvolveram um método de associação livre, que era justamente trazer essas palavras para que o paciente associasse livremente. Na associação livre, era pedido que o paciente falasse tudo que viesse à sua mente, sem nenhuma restrição e sem nenhuma preocupação com a lógica ou com a significação dos fatos. Isso depois seria feito pelo Breuer ou pelo Freud. Muito bem. A utilização desse método foi fazendo com que o Freud percebesse a importância da ocorrência dos fatos na primeira infância. E é a partir desse olhar do adulto, da histeria, né, que o Freud começa a se aproximar da raiz dos problemas e vai dizer que a primeira infância tem uma decisão, né, uma fase decisória da nossa personalidade e do nosso funcionamento psíquico na vida adulta, ok? E aí ele vai pensando, então, os significados dessas palavras ou das questões que eram trazidas relacionadas à primeira infância ou aos primeiros contatos. Muito bem. A trajetória de descobertas, que lá em 1900 o Freud vai publicar sua grande obra, que é a Interpretação dos Sonhos. Ali é onde ele vai falar muitas coisas sobre id, ego, superego, sobre a primeira tópica, a segunda tópica. Vai falar muito desse mundo de fantasias com muitas representações e vai dizer também da função onírica
de elaborar conteúdos que a gente não suportaria acordado. Então, o Freud vai dar uma importância grande aí para os sonhos, como uma grande manifestação desse inconsciente de fantasias, de recalque e de novas formas de elaborar a realidade psíquica. A última obra do Freud foi o Esboço da Psicanálise, que foi publicado em 1940. As obras completas do Freud são 24 volumes, tem uma edição inglesa, que é a primeira edição, que foi editada lá em 1953. Muito bem. O Freud vai dar o tempo todo o crédito, né, e a grande importância desse atendimento dele às pacientes histéricas para essa sistematização da teoria da psicanálise, né? Justamente porque é a partir desse meio que ele consegue acessar as fantasias e descobrir o inconsciente de uma forma mais potente, né? Essa descoberta que ele teve com as histéricas, a descoberta do inconsciente, leva o Freud a falar sobre uma sexualidade infantil. Veja, revolucionando tudo que se pensava sobre crianças e que até hoje é tão mal interpretada, ou que o senso comum leva a pensar que o Freud era um grande tarado, que ele estava falando toda hora sobre sexo, que o bebezinho estava lá mamando na mãe por uma questão puramente alimentar ou de sobrevivência, né? Então, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, a gente deve primeiro mergulhar num autor, conhecer, ler as obras do próprio Freud e aí então emitir nossa opinião. Então aqui chegou um grande momento para a gente fazer esse mergulho no Freud e pensar um pouquinho com mais carinho, com mais cuidado e, lógico, seguir o interesse de buscar diretamente na fonte e não ficar só no que a Pro Carol falou. Tudo bem? Muito bem. O conceito de sexualidade que o Freud empregava é um pouco ou muito, né, diferente daquele que marca com o senso comum. O Freud criticou muito as práticas educacionais da época, mas durante a obra dele ele não falou nenhuma coisa muito específica sobre educação. A gente não tem lá nas obras um texto do Freud dizendo exatamente sobre educação. Mas ele vai falar de uma outra coisa, de um assunto muito global, né, que é um assunto que hoje eu diria que é um dos principais assuntos da nossa pauta, né, como sociedade, enfim, que é o mal-estar da civilização. Então ele vai chamar essa grande coisa de conteúdos ou de leis que cerceiam a liberdade ou que deixam o indivíduo incomodado, enfim, como uma civilização que está num grande mal-estar. Ele vai trazer algumas críticas à moral sexual civilizada, né? Então, pensando nesse conceito do Freud de civilização, que vale a pena vocês lerem, é uma obra pequenininha, O Mal-Estar da Civilização, ele está dentro lá das obras completas. Se eu não me engano, dá para fazer download aí de PDF, vale a pena ler porque é uma das obras mais atuais para a gente como sociedade. Para ele, a atitude moral diante da sexualidade era responsável pelas neuroses, ou seja, a gente precisava reprimir tanto a nossa sexualidade que a gente ficava muito ansioso e a gente acabava desenvolvendo uma personalidade neurótica. Se a gente for pensar um pouquinho como Lacan, que vai estruturar a partir do Freud, estruturas psíquicas. Então, a neurose entra numa estrutura que o Lacan vai nomear. Muito bem. A educação, como era um veículo dessa moral sexual civilizada, era um grande agente propagador dessa moral. Portanto, a reforma na educação teria que ter uma visão também para essa transformação da moral sexual. Olha o Freud falando isso lá atrás em Viena, imagine, né? Então, Viena, como vocês sabem, era um grande pool intelectual da época, né? Então tinha muita gente querendo pensar muitas coisas fora da caixa, mas o Freud foi lá e, olha, ousou mais que todos, falando então que a criança tinha uma sexualidade, que essa sexualidade, ou essas primeira parte da infância, onde se dava grande parte do seu desenvolvimento psicossexual, faria com que ela fosse uma pessoa neurótica, histérica, enfim, tinha a raiz aí, a causa raiz dos grandes traumas que a pessoa viveria na vida adulta. Muito bem. Portanto, o Freud acreditava, justamente por ele achar que essa transformação na educação podia prevenir essas neuroses, ele acreditava numa função da educação muito profilática. Então, a partir do momento que um educador se apropriasse dos conteúdos da psicanálise, ele poderia prevenir que seus alunos se tornassem neuróticos na vida adulta.
O Freud acaba abandonando essa ideia, ele percebe que isso não fazia muito sentido, e ele segue então sistematizando a teoria da psicanálise, que é o que a gente vai ver hoje na aula. Como ele sistematiza? Então, Freud vai prever duas tópicas, né, que é chamada assim nas obras completas, mas que são duas formas de pensar como que o aparelho psíquico funcionava. Então, ele pensou, já que não é só neurônio, não é só orgânico, como que funciona esse mundo psíquico, esse aparelho que a gente tem, né? Então, fica até uns termos meio médicos ainda, lembrando que o Freud era médico, né? Mas, enfim, ele está já se distanciando, já fazendo essa ciência mais profunda, mais ligada ao inconsciente, ao funcionamento psíquico. Muito bem. Ele vai dizer que na primeira tópica nós temos consciente, pré-consciente e inconsciente, que são instâncias psíquicas, e na segunda tópica ele vai dizer que a gente tem três sistemas que vão resultar ali de um comportamento nosso, que a nossa personalidade vai circular entre eles. Em algum momento, um deles vai ter maior energia psíquica e vai se manifestar mais, do que um outro vai ficar um pouco mais quietinho e não inexistente, mas ele está ali o tempo inteiro, que é o id, ego e superego. Aqui eu deixo aqui nessa fotinho para vocês a concepção freudiana da psique humana, né? Utilizando de novo a metáfora do iceberg. Então, o consciente lá em cima um pouquinho, o pré-consciente muito ligado ao superego, nós vamos ver essa ligação agora, o ego ali fazendo uma grande mediação entre o que é inconsciente e o que é pré-consciente, ou entre o id e o superego, e tentando satisfazer ou equilibrar essa energia psíquica, que o Freud vai dizer que ela se chama libido, que é uma energia sexual que em algumas horas está concentrada em uma dessas instâncias psíquicas e que vai fazer com que a gente tenha alguns comportamentos ligados a ela. A primeira tópica, então vamos falar de consciente. O que é o consciente? Tudo aquilo que a gente conhece, um mundo objetivo, um mundo real, né? Então, as lembranças reais que eu tenho, os sentimentos, os pensamentos, né? A percepção do mundo subjetivo, ou seja, como a gente conhece o mundo, é um conteúdo mental que eu tenho acesso. Tudo aquilo que eu consigo acessar, que não me causa tamanho desconforto, ela está no meu consciente, ok? A gente até brinca assim algumas vezes durante prova, né? Então aquilo que vem mais fácil, que eu não preciso vasculhar tanto, é alguma coisa que é confortável para mim aprender, alguma coisa que é confortável para mim lidar com a minha própria vida, está na minha consciência. Ou seja, nessa instância psíquica da primeira tópica do Freud, chamada consciente. O meu pré-consciente seria um nível intermediário entre aquilo que é mais profundo em mim, que corresponde a quase todo o meu funcionamento psíquico, que é o meu inconsciente, e o meu consciente, aquilo que eu consigo trazer à tona. Então, seria um nível aí intermediário entre consciência e inconsciência. O que tem ali? Representações que podem se tornar conscientes. Quer dizer que com qualquer esforço mínimo, eu consigo falar sobre aquele tema sem me destruir, né? Como vai dizer Melanie Klein depois, sem oferecer uma força tão destrutiva para mim. O pré-consciente vai ter essa função justamente de selecionar o que pode vir para a minha consciência sem acabar comigo e o que eu deixo ali no meu inconsciente para me preservar, ou seja, que ainda não é a hora de vir para a minha consciência, que se eu me der conta disso, eu vou me facetar, né, me craquelar inteiro, ou seja, vou ter um grande surto, né? Enfim. O pré-consciente, ele fica ali então responsável pela censura, que posteriormente o Freud vai dar essa função para o nosso superego, ok? Então ele censura essas passagens de conteúdo entre o que é inconsciente e o que é consciente. O nosso inconsciente seria a nossa região do obscuro mesmo, do inacessível, do reprimido, daquele quarto escuro, né? Ou como Jung vai falar depois, do sótão que eu deixo lá, as coisas, meus soldadinhos, enfim, as coisas que eu não consigo lidar. O inconsciente também vai ser a sede dos nossos impulsos, das nossas pulsões mais primitivas. E o Freud ele não ficou categorizando essas pulsões ou esses impulsos, né? Mas ele acabou dizendo que a gente tem dois grandes grupos de impulsos. Impulsos de vida ou pulsão de vida, que tem a ver com a autopreservação e com a conservação da espécie. Quando a gente fala conservação da espécie, a gente está falando da sexualidade, né? Então,
O ato de procriar significa que eu estou deixando, né, um legado, existe humanidade depois de mim, e o impulso de morte que estava ligado aí aos fatores mais destrutivos, né? O Freud vai dizer que os instintos de vida e morte, eles vão se agrupando e eles vão se neutralizando. Uma hora um fica mais forte, outra hora outro, né? Eu achei interessante que esse exemplo, a alimentação representa a fusão da fome, que é um instinto de vida, um instinto de sobrevivência, de autopreservação, e da agressividade, que é o instinto de morte, porque quando a gente come, a gente morde, a gente mastiga, a gente tritura a comida, de alguma maneira a gente machuca aquela comida, a gente tenta eliminá-la, e ela é ao mesmo tempo aquilo que nos sacia. Então, muitas vezes, um instinto neutraliza o outro, uma pulsão neutraliza a outra, né? Sempre que há uma maior quantidade de energia sobre um sistema, o outro então vai ficando menos visível, né? Então muitas vezes a gente fala assim: ah, fulano é puro inconsciente, ele não tem razão nenhuma. Então, num momento dado da vida, essa pulsão, né, essa energia psíquica, essa libido, essa forte energia fica muito ligada aos conteúdos inconscientes, né? Um exemplo disso a gente pode ter no próprio funcionamento psicótico, num surto psicótico. Então a pessoa fica submersa nesse mundo da fantasia, do inconsciente, e ela não consegue voltar, não consegue equilibrar a energia psíquica para uma função mais consciente, ou uma instância mais consciente, pré-consciente. Muito bem. A segunda tópica do Freud. Então ele continua lá seus estudos e mais ou menos uns 20 anos depois de publicar a primeira tópica, ele vai falar um pouquinho dessa segunda tópica. Ele vai dizer que o id, então começamos agora pelo id, já que finalizamos por ele ali, pelo inconsciente. O id é a grande matriz ali, dentro da qual o ego e o superego se diferenciam. Então, por que ele fala isso? Porque quando a gente nasce, a gente é puro id. O funcionamento psíquico nosso é dominado pelo id. O que contém esse id? Esse id contém tudo que é psicologicamente herdado, de onde vêm os impulsos, as pulsões, né? Essa pulsão é uma tradução do português, alguns psicanalistas mesmo, assim, que leem as obras completas do Freud no original, vão ter muitas críticas a essa tradução nossa sobre pulsão, mas aqui não vale a pena a gente conversar sobre ela, né? Muito bem. Que conteúdos que esse id vai ter? As representações psíquicas dos instintos, ou seja, as representações do mundo interno, das experiências, dessa experiência que é tão subjetiva, e o que o Freud vai denominar de realidade psíquica, né? Realidade psíquica é a forma como eu percebo o mundo. Então, se todo mundo está dizendo que é uma pandemia, que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa se travar, e lá eu estou no meu funcionamento inconsciente, ou no meu id, né, no meu funcionamento primário, eu posso dizer que é só uma gripezinha, que essa é a forma como eu percebo, é a minha realidade psíquica. Não significa que ela está adequada à realidade, mas é a forma como eu a concebo, ok? O Freud vai dizer que o id é regido pelo princípio do prazer. O que significa esse prazer, né? O id ele não tolera energias muito grandes, muito intensas. Ele busca que o organismo retome a homeostase, ou retome a um estágio de equilíbrio, um estágio de conforto, de satisfação muito rápido. Então, ele vai funcionar com um processo primário, que significa a gente satisfazer muito, quase que imediatamente, tudo aquilo que é atenção, tudo aquilo que eu desejo, né? Então, por exemplo, a gente tem na ação reflexa, que é um outro processo de funcionamento do id, uma coisa mais inata, mais automática. Se eu engasgo, eu vou tossir, né? Agora mesmo bebi um golinho de água que a boca tá ficando seca, a garganta tá ficando seca. Ok. No processo primário, eu vou ter a formação de uma imagem que vai dizer que eu estou conseguindo fazer com que isso se dê, mas é de uma forma muito imaginária. Por exemplo, eu estou com muita fome e na realidade eu não tenho nada aqui para para me servir de alimento. Então eu faço uma imagem mental de uma super lasanha, enfim, e vou vivendo um pouco, eu satisfaço a minha fantasia, né? Na minha fantasia eu satisfaço o meu desejo de comer. Lógico que isso não dura muito. E por isso é um funcionamento muito infantil, muito primário, muito da coisa que a gente tinha quando era muito pequenininho, ok? Posteriormente, a gente vai caminhando, a gente vai vendo que então a gente precisa, quando tem fome, da alimentação real,
de sair desse mundo de fantasia e entrar no mundo de realidade. E é aí que começa a aparecer o ego, né? O ego, ele opera no nível da consciência, fazendo o indivíduo partir em busca da realização concreta do seu desejo. Desejo comer porque eu estou com muita fome. Então o ego é que vai me levar a concretizar esse desejo. Em vez de eu só ficar aqui na imagem mental ou sentindo o cheiro psicologicamente, né, daquela super lasanha, eu vou comer o que é possível comer. Nem sempre vai ser a lasanha, né? E isso significa que no ego a gente funciona num processo secundário, onde eu consigo adiar meu desejo. O desejo da lasanha pode ser para o domingo, ou para o dia que eu tiver todos os ingredientes, ou que eu puder ir no restaurante que eu gosto. No funcionamento do id, a lasanha vem aqui de imediato, mesmo que seja em imagem mental, para satisfazer e tirar aquela tensão que eu não tolero, ok? O ego, ele tem contato com a pressão da realidade e vai se estruturando gradativamente, né? Então, uma vez que aqui, como a gente falou, ao nascer nós somos puro id. Ele é responsável pelo contato com o ambiente, com a realidade externa, e ele constitui ali a sede das funções mentais, ou seja, para a gente funcionar, a gente não consegue viver só de prazer, nem só de satisfação imediata, nem de um mundo de fantasia. A gente precisa entrar em contato com este mundo real aqui que nos espera. O id, ele conhece a realidade apenas de uma forma subjetiva, né? O ego é capaz de diferenciar entre o que é essa realidade subjetiva, essa realidade psíquica que Freud chamou, e a realidade do mundo externo, né? O id vai olhar para as experiências e definir agradável ou não agradável. Agradável eu repito, desagradável eu vou deixar para outro, não quero para mim, né? E o ego vai querer se certificar se aquela experiência é falsa ou se aquela experiência é real. Ou seja, se eu estou só imaginando a lasanha ou se de fato eu estou me alimentando com aquela lasanha. Justamente porque no ego a gente tem o princípio de realidade, o processo secundário, que é essa capacidade de adiar a satisfação imediata dos meus desejos, e o ego, ele vai exercer uma grande função mediadora dessas duas forças antagônicas aí, né? Do ambiente, vai falar com o ambiente e vai satisfazer, assim, vai intermediar as exigências do id e as exigências do superego, que é a próxima instância que nós vamos conhecer aqui. O superego. O superego, ele é o grande sensor das funções do ego, né? Então, ele decide se algo é certo ou errado. Então, enquanto no id eu decido se é agradável ou desagradável, no ego eu decido se é falso ou se é verdadeiro, no superego eu decido se é certo ou errado. Ou seja, isso aqui tem a ver com relação aos nossos padrões, aos nossos valores, aquilo que a gente recebe de valor cultural, né? Quando eu falo cultura, eu falo nossa sociedade, mas eu falo também nossa família e tantos outros lugares que formam os nossos valores. Então aqui é um princípio moral, ok? É um princípio de valores ligados à moralidade, por isso ele é tão crítico, né? E tão cheio de censura, ok? Ele é um árbitro moral, ou seja, ele é o representante interno dos nossos valores, né? Tem algumas pessoas que vão dizer que o superego é o tal do grilo falante, do Pinóquio, né? Então, que vai dizer é certo ou é errado que você cabule a aula e não conte para o seu pai, lá para o vô Gepeto, enfim. São várias possibilidades da gente dizer que ele é esse grande árbitro, ou essa grande impressão dos valores morais. Ele vai dizer dos ideais da sociedade e vai reforçar pelo sistema de punição e recompensa, né? A grande punição aqui no superego, gente, nem sempre é uma punição física, mas é uma punição no sentido moral. Qual é a grande punição no superego? O sentimento de culpa, o remorso. São todas aqui sentimentos ou emoções que são possíveis e que cabem aí nesse escudo que a gente tem do que é certo e do que é errado. Ele representa mais o ideal do que o real, né? Ele tende mais à perfeição do que ao prazer. Então, enquanto o id estava lá puro prazer, aqui o superego diz que a gente não deve se divertir tanto, a gente deve ser perfeito, ok? Que pode dizer que ele é um componente social da personalidade. Ou seja, ele vai dizer um pouco como que são minhas regras de conduta, né? E agora nessa história de pandemia, de confinamento, a gente vê muitas questões, né? Tem regras num condomínio, então não pode pôr roupa molhada na janela.
Mas tem gente que vai pôr e só vai parar de pôr se tiver uma multa de dinheiro, ou seja, a lei interna, que é o valor do certo e errado, do princípio moral, não está internalizada. Ou seja, a gente vai dizer que essa pessoa tem um superego um pouco mais fraquinho, que ele talvez precisasse do tal do grilo falante, fosse ali o funcionamento do Pinóquio, né? Enquanto a gente vai ter uma pessoa que se colocar talvez a mão na janela, ela já vai dizer que é um erro muito grande. A gente vai até brincar, tem uma colega do mestrado que diz que é superego constelado, quer dizer, até uma pequena transgressão que todo mundo faz para aquela pessoa vai dar muita culpa. Ou seja, é uma instância psíquica que exige muita energia para aquela pessoa no funcionamento psíquico dela. Ela está muito presa ao certo e errado, a esses valores morais. O superego tem a função de bloquear os impulsos do id, graças a Deus, senão estaríamos fritos todos nós na sociedade, né? Mas principalmente de natureza sexual ou agressiva, né? Os impulsos são mais condenados pela sexualidade, justamente esse impulso sexual ou agressivo. Quando a gente fala de poligamia, poliamor e tantas outras questões ligadas à sexualidade contemporânea, né, do mundo como a gente vê hoje, ele traz muita questão do superego. A gente vai ter muito discurso do que é certo, do que é errado, né? E não só do que é prazeroso, do que é confortável, do que é falso, do que é verdadeiro, ok? Quando a gente fala lá do MC Traca, é isso que fala? Que tinha não sei quantas mulheres que faleceu, a gente estava fazendo o quê? Um julgamento do ponto de vista do superego. Tá certo ou tá errado? Se a gente estivesse fazendo um funcionamento egóico, seria ele tem, é um fato real, ou ele não tem essas mulheres? Se a gente estivesse no princípio do prazer, lá do id, a gente ia dizer, é muito confortável para ele, para essas mulheres se relacionarem assim, ou é muito desconfortável? Entende? Então essa é a diferença das três instâncias aí que o Freud vai falar. E que, claro, cada hora uma delas vai ter uma energia psíquica um pouco maior. Então, se eu estou no momento de educar meus filhos, talvez eu tenha muito mais a função do superego, porque eu preciso transmitir os valores culturais, os valores sociais, aquilo que eu entendo que são valores de certo e errado. Se eu estou lá num momento que está todo mundo muito surtado, muito pirando, talvez eu precise mais do ego para dizer isso é falso, isso é verdadeiro. Gente, vou dar uma dica, tem um monte de fake news circulando sobre a pandemia. Vão lá no Ministério da Saúde, que é um site correto, vão lá no Instituto Butantan, que está com muitas informações boas. Então, isso que eu estou querendo dizer, olha, busquem informação correta. Agora, o ID a gente nem vai falar nesse momento, né? Porque tem poucas coisas confortáveis e muitos desconfortos para a gente lidar. Tudo bem? Vale a pena a gente lembrar aqui para o fórum, gente. Então, fica uma dica, né? Os interesses, os hábitos, as preferências, as atitudes dos adultos nada mais são do que deslocamento da energia das escolhas objetais. Lembrem-se que para o Freud, escolha de objeto é objeto de amor, e isso cabe pessoas também. Então, a criança lá no complexo de Édipo, ela tem uma escolha objetal por um progenitor ou pelo outro, ok? A gente vai falar um pouquinho isso aqui daqui a pouco. O mundo contemporâneo leva as pessoas a viverem em situações com altas doses de ansiedade. Mas a ansiedade, gente, ela não é só nociva. Ela tem uma função de alertar o ego ou o eu para situações de perigo, né? Controlando ou inibindo os desejos que vão ao encontro dessas situações, né? Então vamos pensar, quando eu estou lá muito ansiosa, eu posso ter uma coisa que é um perigo para mim, então vamos pensar, estou super ansiosa porque está cheirando queimado e minha filha está tomando banho. Então eu posso, nesse momento de ansiedade, ir para cima do chuveiro, mesmo que ele estiver em curto, e tomar uma ação de desligá-lo. Isso não é saudável. Então a ansiedade está fazendo com que o meu ego pense, Caroline, calma. E agora? Qual é a decisão mais correta? Ok? Então ele vai me alertar do perigo e vai fazer com que essa coisa assim, desse impulso de vida, de preservação da espécie, não vá lá e faça alguma atitude precipitada. Portanto, ele é uma função muito, a ansiedade, ela é uma função promissora no nosso desenvolvimento psíquico, uma vez que ela alerta o ego para que ele nos dê aí os princípios de realidade, do que é falso, do que é verdadeiro, do que é possível ser feito e do que não é. Muito bem? Mas hoje a gente tem um questionamento muito grande de toda a psicanálise de quanto essas situações que provocam ansiedade são boas ou não, por conta dos seus excessos, né? Então, quando a gente fala em excesso, gente, tudo que traz fora da medida do suficiente não é bom pra gente. Então, se eu tenho lá
um funcionamento com um superego em excesso não vai ser bom para mim. Eu vou ser uma pessoa que vou reprimir muita coisa e que num dado momento da vida aquilo tudo vem à superfície de uma forma desastrosa, de uma forma patológica. Se eu sou uma pessoa que só tem realidade, não tenho capacidade de sonhar, eu acabo perdendo o prazer de viver a longo prazo. Ou seja, você é uma pessoa automática, né? Você é uma pessoa, como a gente diz, fulano é muito racional, não gosto de conversar com ele, enfim. E se eu sou extremamente princípio do prazer afetivo, eu também não consigo viver em sociedade, porque eu não consigo me sustentar, eu não consigo dizer se o que eu estou fazendo é certo ou é errado, ou é verdadeiro ou é falso, enfim. O equilíbrio é que vai ser a grande coisa da nossa sociedade, é o grande desafio para a nossa sociedade hoje, né? Então, como viver bombardeado de informação sem pirar com todas essas informações que a gente tem, né? Muito bem. Por conta disso, vamos falar um pouquinho de mecanismos de defesa, né? Então, vamos lembrar aqui algumas coisas que são importantes antes da gente começar a falar sobre isso. Mecanismos de defesa são proteções, né? Então, são defesas inconscientes. Ninguém usa um mecanismo de defesa porque é ruim, porque é covarde, porque não vale a pena, porque é um monstro. Ninguém. Todo mundo usa para preservar um pouquinho, né, o ego contra o id, ou seja, contra tudo aquilo que está borbulhando dentro de mim, e o ego vai tentar deixar calminho, olha, id, se segura e tudo mais, vai tentar fazer essa interlocução. O nosso inconsciente, o nosso id, ele vai formando algumas ações, alguns mecanismos de defesa, ok? Um dos grandes mecanismos de defesa, que nós vamos falar de alguns deles, e que vão ser muito importantes para a gente quando a gente for falar depois de educação, porque a gente vai perceber que esses mecanismos de defesa, eles podem acontecer tanto no aluno, quanto no professor, quanto no psicólogo, em qualquer esfera, inclusive na educação, tá bom? Então, são coisas que todas as pessoas estão sujeitas, ou estão submetidas, ou têm algum deles num determinado momento. Tudo bem? Tudo bem. Temos a repressão. Repressão é quando eu tenho sentimentos, lembranças e impulsos proibidos que são expulsos da consciência. Então, exemplo, né? No livro aqui fala sobre um funcionário embriagado, que quando ele está embriagado, ele fala super mal do chefe, que ele trata super afetivamente num estado de consciência, né? Então, isso significa o quê? Essa raiva toda que ele tinha do chefe fica lá reprimida, quer dizer, não pode vir à tona, mas no momento que a consciência abaixa, a censura abaixa, então o álcool, né, ela pode dar vazão, ou seja, ela acontece, né? A negação. Negação é um mecanismo muito primitivo, a gente vê isso muito em criança, né, em funcionamento primário, então quando a gente vê patologias, psicopatologias, né, que trazem uma regressão muito grande a estágios de desenvolvimento, a gente vai ver muito desse mecanismo de defesa acontecendo, que é a negação. Negar um fato que é evidente. Então, geralmente é uma defesa contra a angústia, a gente vai negando a realidade, enfim, né? A gente tem várias formas de mostrar hoje em dia a negação, né? Então, a gente tem uma negação de alguns sobre a situação mundial da pandemia, então não é tão perigoso assim, mas olha só, não é tão letal, é uma forma de eu lidar com a minha angústia, né? Não necessariamente eu estou fazendo mal, mas eu estou lidando com a minha angústia do jeito que eu posso, estou negando a realidade, que é um fato real, tem um monte de pessoas sofrendo e que a gente não tem condições de atender todas as pessoas que podem se contaminar no nosso país, por exemplo, ok? Eu nego essa realidade. Posso negar essa realidade também quando eu estou, de repente, num relacionamento ali que é difícil demais para mim, um término, e eu digo assim, não, a gente não terminou, a gente está só dando um tempo. Essa história não foi um ponto final, foi uma vírgula. Quem nunca, né, gente? Isso é uma negação. Ou seja, o fato real é que aquele relacionamento terminou e nunca mais voltará. Mas a gente tenta aí negar essa realidade para proteger a gente dessa angústia tão grande que é o fim de um relacionamento que a gente queria que desse certo. Ok? Formação reativa. Aqui eu tenho a expressão de sentimentos que são muito opostos, né? No texto ela propõe duas perguntas, e uma delas é assim, quais impulsos são percebidos como ameaçadores para o ego, né? Se a ameaça for o ódio, este aparecerá como disfarce de amor. Se o sentimento temido é o amor, este aparecerá disfarçado de ódio. Então, expressa um conflito, né?
entre o senso moral e o comportamento aceitável. Então, vou falar uma coisa para vocês, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que é muito chorona, que é muito meiga, que é muito mimimi, muitas vezes ela tem medo de expressar a agressividade dela, que ela sabe que tem e que é muito pesada. Então ela vai num sentido oposto a isso, porque a agressividade não é tão aceita socialmente quanto a pessoa ser boazinha e ser muito chorona e ser muito humilde, enfim. Então, todos os excessos a gente encontra aqui na formação reativa, né? Então, e isso vale muito a pena. O que ameaça meu ego? Então, às vezes a gente tem lá uma pessoa, como a gente falou de namoro, eu vou continuar aqui nesse mesmo exemplo. Então, a gente tem lá uma pessoa que o grande medo dela, né, o grande temor para o ego dela, é justamente essa possibilidade de amar. Então, ela vai ser uma pessoa que vai disfarçar de ódio sempre. Então, ela vai tratar mal quem ela ama, enfim. Essa é uma formação reativa. Dois sentimentos que são muito opostos e que eu vou tentando me livrar da angústia através do seu oposto. Ok? Projeção. Projeção é mais fácil a gente falar, né? Então, a gente atribui para o externo, para o outro, para o mundo, para a sociedade, para a universidade, enfim, para o trabalho, né? Para quem a gente quiser, para alguém externo a mim, aquilo que eu não gosto dentro de mim. Então, alguma coisa minha que eu sei que é ruim, que eu não dou conta de lidar, eu atribuo para o outro. Tem uma máxima lá naquele livro Psicologias, que vocês já devem ter visto em algum momento do curso, que fala alguma coisa assim: quando João fala de Maria, João está me contando mais sobre ele do que sobre Maria. Ou seja, eu estou projetando na Maria aquilo que é ruim em mim, que eu não dou conta de lidar, que eu não consigo nem assumir, que vai me trazer muito desconforto. Lembrem, são defesas inconscientes e a gente vai falar muito de id em defesa inconsciente. Ou seja, eu estou falando que essa coisa que eu não suporto em mim, eu não consigo nem acessar muitas vezes, eu nem percebo, são os outros que percebem. E aí tem aquelas coisas que quando a gente fala assim, nossa, mas fulano estava falando isso de cicrano, é cicrano a palavra certa, viu, gente? Estava falando isso de cicrano e eu tô achando que é sobre ele. Tem algumas situações que a gente pensa assim, né? Então, justamente porque tem essa projeção, eu tô projetando para fora de mim, ou para uma pessoa, ou para uma instituição, ou para uma sociedade de forma geral, aquilo que eu não dou conta de lidar comigo mesmo. Racionalização. Quando eu explico, né, quando eu apresento justificativas, né, que tem a ver muito aqui com o conhecimento científico, tem a ver também com o conhecimento, às vezes, religioso, enfim, explicações que não são convincentes, mas que o indivíduo acredita nela. Então, a gente usa aqui algumas explicações racionais, mas para satisfazer uma ordem emocional, né? Então, no livro lá, ele dá um exemplo de um camarada que perde as eleições e fala que isso foi fraude. Ou seja, fraude é uma coisa racional, que é possível, é uma explicação possível, não faz o menor sentido, né? Se a gente for pensar como é um trâmite de um processo eleitoral saudável, então não faz nenhum sentido, mas ele atribui essa coisa emocional, que ele está triste por perder as emoções, a essa racionalização, né? Tem várias outras que a gente faz em vários momentos da vida, né? Então, lembro que quando vocês me perguntaram da história lá da transição de carreira, que se minha pesquisa de mestrado tinha a ver com o meu momento de vida e o que eu falei para muitos de vocês. Lógico, racionalizei. Ou seja, o mercado está dizendo que eu estou velha, vamos lá estudar para ver se é isso mesmo e o que significa tudo isso. Isso é uma forma de racionalizar. Quer dizer, estava insuportável para mim viver aquele momento angustiante de uma transição de carreira, de ser demitida pela primeira vez na vida, né? Uma idade mais madura. Então vamos estudar e vamos tentar oferecer respostas para isso, né? A grande coisa foi que acabei conhecendo o Erickson e foram respostas bonitas e que me livraram aí desse mecanismo de defesa, né? Graças a Deus. Mas poderia não ter sido assim, poderia estar lá até agora dizendo que então eu era muito maravilhosa, que o mercado tinha me perdido, porque eu era o máximo e agora eu estava mais jovem do que nunca e não tô, ok? Então, essa racionalização são essas explicações que a gente nem acredita muito nela, mas que a gente vai fazendo com que ela faça sentido em função do nosso emocional. A fixação, gente, a fixação e a regressão, que está para baixo, são dois mecanismos de defesa bem parecidos. Eu vou explicar a diferença um pouquinho em cada um delas, e a gente entra depois nos estágios lá de desenvolvimento psicossexual do Freud, que vai ficar um pouquinho mais claro.
A fixação é a permanência num estágio primitivo de desenvolvimento. Permanência, ok? Eu fico preso naquele estágio. Então, desenvolver-se é nítido que a partir do momento que a gente se desenvolve, a gente passa por várias frustrações, por várias angústias, por várias ansiedades, né? Então, a pessoa, para evitar esse processo de desenvolvimento, ela pode se fixar, parar em um determinado estágio. Aqui, no livro, eles deram alguns exemplos, e um deles foi o prazer do voyeur, ou seja, né, um prazer provocado pela visão de um órgão sexual ou de atos sexuais. Por que a gente chama de fixação? Porque isso deveria dar prazer para uma criança lá na fase fálica, ou seja, ela não deve ter acesso ao ato sexual em si, mas ela satisfaz, o prazer dela fica só na percepção do genital ou de um ato sexual de outro, né? Que a gente tem lá a questão da masturbação, enfim, todas essas questões ligadas à fase fálica, que num adulto já não é possível. Então, quando a gente percebe isso num adulto, a gente vê que ele ficou preso, ele remonta àquela fase fálica do desenvolvimento, dessa curiosidade infantil dos órgãos genitais dele e dos outros, ok? Então, ele está preso nessa fase. Já na regressão, eu segui meu estágio de desenvolvimento psicossexual, mas em algum dado momento da vida, por alguma situação que eu não quero entrar em contato, que eu tenho muita dificuldade, eu retomo a um estágio anterior de desenvolvimento. Isso é muito comum, por exemplo, quando uma criança já pré-adolescente vai ter um irmãozinho e ela volta a fazer xixi na cama, ela volta a chupar chupeta, ou seja, ela regride por um período para aquele estágio anterior de desenvolvimento, para perceber que ela ainda pode ter o afeto dos pais, enfim, para resgatar essa segurança que está um pouco danificada nesse momento. Diferente da fixação, que eu não evoluo, eu fico preso naquele estágio, ok? E deslocamento, né? Então, deslocamento é quando eu desloco o objeto. Então, eu acho que um exemplo clássico aqui, né? Tem um cara que é humilhado pelo patrão e que quando ele chega em casa, ele acaba humilhando ou agredindo a esposa. Ou seja, ele desloca esse sentimento ruim que ele tem em relação ao patrão e ele oferece para quem pode oferecer, né? Se ele oferecer para o patrão, justa causa, tchau, foi, né? E não dá. Para a esposa que ele imagina, né, que tem algum outro tipo de relação ou que é uma propriedade, ele consegue efetivamente dizer essa agressividade ou demonstrar essa agressividade humilhando, ok? Então ele desloca a emoção ou o afeto de um objeto para um outro objeto que nem faz sentido, nem tinha que estar ali naquela situação. Okay? O último mecanismo de defesa é a sublimação. A sublimação, possivelmente, ele é o mais importante quando a gente fala dos processos ligados à psicanálise e à educação, né? O que é a sublimação? Certos impulsos inconscientes são desviados de seus objetos primitivos para fins socialmente úteis e integram-se à personalidade. A sublimação ela tem uma função importante na adaptação do indivíduo com o meio, permitindo seu ajustamento social, sem, contudo, inibir seu desenvolvimento pessoal. Eu vou falar tudo aqui no exemplo, tá bom? Na sublimação, é possível canalizar pulsões destrutivas para fins socialmente úteis. Então, ou seja, eu desloco alguma função primitiva minha, que é muito agressiva, que é muito ruim, que não é socialmente aceita, que não é politicamente correta, para alguma coisa sublime, alguma coisa muito boa, né? Então, o exemplo aqui são os cirurgiões, né? E agora nessa história de pandemia, isolamento, eu fico pensando em alguns outros exemplos, né? Sabem que eu gosto dessa coisa mais criativa. E eu sempre tive lá um professor na faculdade que ele falava da proximidade de um cirurgião com um açougueiro, né? E ele falava que era a história de cortar em partes, que os dois sentiam muito prazer nisso. E os dois sublimavam isso fazendo grandes profissões e que tinham muito orgulho. Por um tempo, então, a gente pensava só nesse orgulho de ser um cirurgião, né? Mas hoje, em tempos de pandemia, um cara que está ali tendo acesso a cortar a carne, dizer se você vai poder comer o quilo de carne ou não, ele acaba tendo um status social diferente e ele acaba sendo uma pessoa tão importante quanto um cirurgião, né? E o que tem nos dois? A sublimação, como Freud vai dizer. Então, eu pego alguma coisa que é cortar em miúdos, que não é socialmente aceito, é muito agressivo, não é correto, e eu sublimo, torno uma coisa muito importante que a sociedade vai me agradecer por fazer, ou seja,
sublimei. Tudo bem? Aqui do lado, para a gente rir um pouquinho, descontrair, tem um cara aqui armado e o psicanalista tá atrás ali, armado de armadura, né? E o cara tá atrás ali, o psicanalista, e ele faz uma pergunta pro psicanalista: o que te faz pensar que eu estou resistindo? Né? Então são todas essas coisas, ele vem lá pronto, sublimemente montado, né? Armado, dizendo: olha, eu sou um cara da, sei lá, da infantaria, nem sei que armadura é essa aí, enfim. E talvez o psicanalista tenha interpretado isso como algum tipo de resistência, e ele usa desse mecanismo de defesa chamado sublimação para tornar algo muito agradável, muito aceito socialmente. Tudo bem? A gente ri um pouquinho. Por último, aqui quase finalizando nossa aula de hoje, a gente tem as fases do desenvolvimento psicossexual propostos por Freud, proposto por Freud. Muito bem. Coloquei proposto por Freud, gente, como eu falei para vocês, o Freud é o grande pai da psicanálise, ele sistematiza, outras pessoas vão pensando, né, para além, e a gente tem alguns teóricos que vão pensar um pouquinho diferente esse desenvolvimento. Pensem, quando eu mostrei para vocês lá o Erikson, eu falei de um desenvolvimento psicossocial, ou seja, o Erikson estuda com Freud, mas depois ele vai pensar nas funções do ego e ele propõe estágios de desenvolvimento que são ligados à consciência. Essa interação do sujeito com o meio social, ok? Aqui estamos falando do Freud, Freud raiz. Estamos falando do desenvolvimento psicossexual. Lembrem que a grande energia psíquica para o Freud é a libido, ou seja, uma energia sexual que vai movimentando durante as fases de desenvolvimento, ela vai passando por algumas fases, por algumas partes do nosso corpo e vai nos constituindo como sujeitos mais saudáveis, ou dizendo aonde os nossos traumas estão ali alicerçados, ou como a gente viu aqui no mecanismo de defesa fixação, como que algumas experiências traumáticas ficam fixadas em algumas etapas de desenvolvimento. Muito bem. Temos o desenvolvimento, na primeira fase do desenvolvimento, um desenvolvimento oral, que vai do 0 a mais ou menos 18 meses da criança. Gente, primeiro ano de vida de um bebê. O mundo é a boca, ponto. Ele se alimenta através da boca, então ele vai mamar ou no seio, né, ser amamentado no seio, ou na mamadeira, mas o fato é que ele tem que aprender a sugar, senão ele não sobrevive. Então temos aí a pulsão de vida a favor da sobrevivência da espécie, e temos depois um prazer que ele vai reconhecendo. Melanie Klein, que trabalha mais com crianças, então ela vai estudar as próprias crianças, ela vai dizer até que tem duas fases aí. Tem uma fase que é uma sucção, uma fase que é mais canibal, que é quando o bebezinho começa a ter prazer em morder, em emitir também a sua agressividade para essa mãe, na figura de um seio mau ou de um seio bom. Tudo bem? Então a gente está falando que o mundo gira ali na boca, a zona erógena, onde está a sexualidade concentrada. Essa energia que faz com que a pessoa se desenvolva é na oralidade, é na boca. A criança põe tudo na boca, os pais ficam malucos dizendo não põe na boca, não põe na boca, não põe na boca. Enfim, a gente vê que aos pouquinhos ela vai indo para um outro momento de vida. Lá pelos 18 meses e 3 anos, ela vai entrar numa fase anal de desenvolvimento. Qual é a grande marca dessa fase anal? Então, enquanto aqui eu tenho a sucção, aqui eu vou ter o controle dos esfíncteres. É quando a criança começa a fazer cocô no lugar correto, onde ela começa a controlar, saber que ela pode segurar um pouquinho o cocô para chegar no vaso. Então, quando a gente vai pensando na história do ID, né, aquela satisfação imediata de quero fazer cocô, tá aqui minha fralda, fiz, ela vai amadurecendo, ela vai sendo frustrada e sendo levada a controlar o esfíncter dela. É uma grande descoberta para a criança, porque ela vai entrar nesse mecanismo de o que eu posso reter e o que eu posso expulsar. O que eu gosto mais é reter ou é expulsar, né? Então a gente brinca que tem algumas pessoas fixadas na fase anal que são muito indecisas, então não sabe se vai, se fica, não sabe se gosta, se não gosta, não sabe se estuda ou se não estuda. Enfim, são pessoas que estão nesse conflito que a fase anal propõe, que é ali perto dos 2, 3 anos, que é quando a criança retém ou expulsa as fezes. Lembrando que também para Melanie Klein, as fezes vão ser o grande produto da criança. É aquilo que ela consegue produzir de melhor para aquele momento. Então, depois é que a gente tem a história da criança fazer um texto para o pai, um desenho, mas aqui
as grandes produções delas são os excrementos. Então, é um momento diferenciado da nossa vida, do nosso desenvolvimento psicossexual. De 3 a 6 anos, a criança começa a entrar na fase fálica, ela vivencia a fase fálica, que assim como ela descobriu a boca, descobriu o ânus, ela vai descobrir os genitais. É aqui que a criança percebe a diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. É aqui que ela vai perceber que ela tem uma vagina igual a da mãe dela e que ela não tem um pênis igual ao do pai dela. É aqui também que ela vai fazer algumas manipulações nos órgãos genitais, né? Eu nem gosto de chamar de masturbação, gente, porque eu acho que a masturbação ela existe lá pra frente na fase genital. Percepções carolinianas, não foi o Freud que falou isso, tudo bem? Mas aqui é um toque muito mais ligado ao conhecer uma parte do corpo dela, uma parte do corpo que é erotizada, que dá prazer, do que um prazer sexual, da conotação sexual que existe lá na frente na fase genital, né? Aqui a criança vivencia o complexo de Édipo. São duas grandes construções aí da teoria psicanalítica. Então, o complexo de Édipo é quando a criança deseja ter essa mãe só para ela, né? E de alguma maneira ela percebe que existe aquela lei do terceiro excluído. Em 3, um fica fora da jogada. E ela começa a pensar, não quero que seja eu, né? Então, ela vai ter esse desejo todo pela mãe. Freud vai dizer muito de homem, mulher, então pai, mãe, filha e filho, e dizendo que tem coisas diferentes no complexo de Édipo. O Lacan vai dizer de uma outra forma, ele vai dizer desejante, desejado e objeto de desejo, que seriam funções ou posições que as pessoas vão exercendo aí, não necessariamente filho, pai, mãe, filho, né? Mas uma dinâmica um pouco diferente. Mas falando aqui do Freud, o Freud vai dizer que esse complexo de Édipo, então, a menina, ela tem um desejo pelo pai, ela percebe que ela não pode ter esse pai só para ela, né? Tem uma interdição ali da mãe, e ela acaba, então, se identificando com a mãe, sendo boazinha com a mãe, querendo ser parecida mais com a mãe. O contrário também é verdadeiro. O menino se apaixona ali pela mãe, né? Suas vivências inconscientes, que não adianta tentar lembrar, vocês não irão. E aí, neste momento aqui de 3 a 6 anos, ele percebe que existe uma lei chamada incesto, né, o tabu do incesto, que proíbe a relação entre pais e filhos, sejam eles meninos ou meninas. E então esse tabu do incesto que constitui a sociedade, as regras sociais, a lei, então não pode ser transgredida. A gente entra então num processo de castração, que é essa grande frustração, não pode, né? E esse processo de castração é que vai trazer aí como formação o superego, que é esse princípio da moralidade, do certo e do errado. É errado ficar com meu pai ou com a minha mãe, ok? É errado, como dizia lá no mito do Édipo, né? Eu acabar possuindo minha mãe em determinado momento da minha vida e matando meu pai. Depois disso eu me sinto tão culpado que eu fico cego, né? Então é o superego aí agindo num sintoma, se a gente for pensar aí no mito do Édipo. Tudo bem? Muito bem. Eu sei que vocês teriam muitas colocações agora e é horrível para mim não ouvi-los, mas enfim, a gente vai se adaptando aqui e vocês vão me falando de outra forma. Depois disso, a criança, nossa, muita agitação, né? 6 anos de pura agitação, ela entra num período de latência. Então, de 6 a 11 anos, ela vai se dedicar a estudar. É um período que a energia psíquica vai ficar latente, vai ficar para baixo, ó, né? Vai ficar pensando em novas descobertas, descobertas sociais. Então, pensa, ela acabou de sofrer a castração, ela sabe que não pode ficar com o pai nem com a mãe, enfim, que existe um tabu do incesto, que organiza a sociedade e tudo mais. Então, ela vai se dedicar a outras experiências mais culturais, mais intelectuais. E aí, na puberdade, se volta à fase genital. Ou seja, aqui sim a gente está falando de uma iniciação sexual, de um prazer sexual, de uma sexualidade experimentada a dois, né? Aqui é onde a criança vai realmente extrapolar a família, se Deus quiser, né? Pra gente não ter aquela questão outra, que é quando esse impulso sexual fica dentro da própria família, que é quando a gente diz que são famílias incestuosas, que então tem uma relação entre pai e filho, entre mãe e filha, entre tio e sobrinho, enfim, por aí vai. Mas aqui, num funcionamento psicossexual normal proposto por Freud, é um momento em que esse desejo sexual é retomado, aqui sim é retomado como sexual, tá? Então temos as iniciações sexuais, temos as formações das famílias, dos pares, dos companheiros, como vocês quiserem chamar, tá bom?
E aqui sim, a gente tem uma excitação voltada puramente para o desejo. Diferente da fase fálica, que existia ali uma curiosidade pela descoberta de que temos genitais diferentes. Ok? Muito bem, gente. Caminhando para o final, eu vou deixar aqui vocês com uma frase do Freud que eu gosto demais, que é assim: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Eu acho que até somos mais aquilo que nos esquecemos, né? Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Será que é sem querer, gente? Ou será que é o nosso id, o nosso inconsciente aí fazendo total efeito pra gente? Muito bem. Vamos ficar por aqui. Encontro vocês lá no fórum falando um pouquinho. Então, postem lá a resposta de vocês. Postem o comentário de um coleguinha pensando aqui no respeito, vamos fazer valer o superego que existe em nós, tá bom? Então, para a gente ficar aí socialmente saudável, lidando com o que é socialmente permitido, então não é permitido ofender o coleguinha nos posts, né, no fórum. Se cuidem, fiquem com Deus, se possível fiquem em casa e nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.